Boa noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, Centro de Formação e Missão Chamas Abrasadoras. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma formação. Agora nós vamos falar sobre a carta encíclica... Acerbo Nimis. Vou repetir, a carta encíclica... Acerbo Nimis. De São Pio X. Então, a carta encíclica Acerbo Nimis, de São Pio X, onde ela é destinada a falar sobre o ensino do catecismo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando, você que vai chegar, você que vai ver essa live depois, não tem problema algum, muitos vêm depois. Então, que Deus abençoe mais este momento de formação. Como sempre, vamos iniciar orando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Estamos unidos e vamos continuar unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, carta encíclica de São Pio X, Acerbo Nimis, onde vamos falar sobre o ensino do catecismo. Lembrando que essa formação vai ser dividida por partes para que melhor ela seja compreendida, e hoje é a primeira formação da carta encíclica Acerbo Nimis de São Pio X. Os secretos desígnios de Deus nos elevaram de nossa pequenez ao cargo de Supremo Pastor de toda a grei de Cristo. Então, São Pio X, ele diz que o seu chamado, ele considera como um secreto desígnio de Deus. E é assim que Deus faz com todos aqueles que são chamados a trabalhar na grei de Cristo. E o que São Pio X queria dizer com a grei de Cristo? Grei significa rebanho de gado moído, partido, sociedade. Então, São Pio X tinha na sua mente que o chamado que Deus tinha feito a ele, para que ele se elevasse de sua pequenez ao cargo de Supremo Pastor, era um secreto desígnio de Deus. Por isso que todo chamado, ele é pessoal. Então você que está me vendo, me ouvindo agora, que você saiba que o seu chamado diante de Deus é um chamado pessoal. Muitas pessoas vão poder orar por você, vão poder rezar com você, mas é no seu coração que Deus vai realizar o chamado. E é a graça de Deus que vai te conceder a graça de responder a esse chamado. Então, São Pio X, ele considera o seu chamado uma elevação da sua pequenez ao cargo de Supremo Pastor. Olha que interessante, né? Ele foi... São Pio X nos dá uma grande revelação. Ao ele ser chamado, ele não usa a palavra chamado, ele usa a palavra elevado. São Pio X se considerava elevado da sua pequenez ao grau de Supremo Pastor da grei de Cristo, ou seja, do rebanho de Cristo. Então, que nós possamos também
trazer o nosso chamado, seja ele qual for, seja o chamado à vida religiosa, à vida consagrada, ao celibato, ao matrimônio, seja qual for o seu chamado, que você saiba que o seu chamado, segundo São Pio X, é uma elevação da sua pequenez ao chamado ao qual Deus te fez. Então, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos elevou à sua presença. Em dias demasiado críticos e amargos, onde o velho inimigo anda ao redor deste rebanho, lhe atirando facas com tão pérfida astúcia. Então aqui São Pio X diz qual era a circunstância que ele estava escrevendo, que ele escreveu essa carta encíclica. E ele nos diz que eram dias demasiadamente críticos e amargos. Aqui qualquer coincidência não é por acaso, né? Então nós também estamos vivendo dias demasiadamente críticos e demasiadamente amargos. Por isso que o significado de Acerbo Nimis, que é o nome da carta encíclica, a tradução significa muito amargo. Por quê? Porque nós estamos vivendo, ele estava nessa época e nós hoje também estamos vivendo dias demasiadamente críticos e demasiadamente amargos. Onde o velho inimigo, que nós sabemos que ele estava falando do diabo, de Satanás, daquele que divide, o acusador, ele anda ao redor do rebanho de Cristo, lhe atirando facas com pérfida serpente. Então aqui é interessante o paralelo que ele faz com a ação de Satanás como um atirador de facas. E nós temos visto nos dias de hoje quantas pessoas estão sofrendo ataques por facas. Pessoas mesmo, pessoas reais, estão sendo esfaqueadas. Quanto nós estamos ouvindo aí nas mídias, né, nas redes sociais, o quanto exatamente essa ação de Satanás que São Pio X percebeu é o que também nós estamos vivendo hoje. Então, essa carta Acerbo Nimis, que a tradução seria muito amargo, é uma carta muito própria para os dias atuais. E ele diz que essas facas são de pérfida astúcia. E o que significa pérfida? Pérfida significa que falta fé jurada, desleal, traidor, enganador. Então, essa faca que Satanás esfaqueia o rebanho de Cristo é uma faca que ela contém a falta de fé jurada. Ou seja, por isso que nós vemos na igreja, quando falamos de São Miguel, que São Miguel gritou: quem como Deus? Porque Satanás, ele não quis adorar a Cristo, ele não quis obedecer a Cristo. Então, São Miguel Arcanjo grita: quem como Deus? E aqueles que não quiseram obedecer, que não quiseram adorar a Deus, foram lançados para fora do paraíso, e aqueles que quiseram obedecer, quiseram adorar a Deus, ficaram com São Miguel no paraíso, no céu. Então, por isso aqui, algo muito propício para os dias atuais. Acabamos de encerrar aí a quaresma de São Miguel Arcanjo. Então aqui nós vemos que falta fé jurada. E Satanás, ele é desleal, traidor, enganador. Então tudo aquilo que é desleal, que traz engano e que é acompanhado de traição, significa pérfido. Por isso São Pio X, ele diz que o velho inimigo anda ao nosso redor do rebanho de Cristo, atirando laços e facas com pérfida astúcia, ou seja, com traições, com enganos, com deslealdade, com falta de fé jurada. E o que significa astúcia? Astúcia significa traquinagem, travessura, que sabe agir de maneira a enganar para si, a angariar para si vantagens e a não se deixar enganar. Então Satanás, o que ele faz? Ele age de maneira a conseguir vantagens para ele mesmo. E conseguindo vantagens para ele mesmo, ele não se deixa enganar
porque ele é esperto, porque ele é matreiro, porque ele é hábil para fazer maldades. Então, que nós possamos aqui entender que hoje nós somos o rebanho de Cristo. E enquanto rebanho de Cristo, o velho inimigo está ao nosso redor. E nós não podemos perder essa convicção, assim como o próprio Papa Francisco, nas últimas viagens que ele fez, ele diz que nós não podemos esquecer da ação do demônio. Não podemos dizer que ele não existe. Por isso nós precisamos estar atentos. São João Paulo II também dizia isso, que nós não podemos dizer que o demônio não existe. Por isso, São Pio X também diz: o velho inimigo está ao redor do rebanho de Cristo, que hoje sou eu e você, com pérfida astúcia. Ou seja, ele está com falta de fé jurada, de forma desleal, traidora, enganadora, fazendo traquinagem, travessura, angariando vantagens para ele mesmo, não se deixando enganar, sendo esperto, matreiro e hábil para fazer maldades. Então, esse é o velho inimigo que São Pio X atenta na carta Acerbo Nimis. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão, que não perdoarão ao rebanho. Então, São Pio X aqui, mais uma vez, nos faz olhar também para o velho inimigo, aquele ao qual Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 diz: entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão, que não perdoarão o rebanho de Cristo. Então, no meio de nós há lobos cruéis. A própria palavra nos assegura isso. Nós não podemos ser tão insensatos a ponto de ir contra a própria palavra. A própria palavra diz: entrarão no meio de vós. Por isso que nós precisamos estar atentos com a ação do velho inimigo, com a ação daquele que é desleal, traidor, enganador, que falta fé jurada, daquele que faz traquinagem, travessura, que sabe agir de maneira a angariar para si vantagens, que não se deixa enganar, que é esperto, matreiro, que é hábil para fazer maldades. Precisamos estar de olhos abertos, porque eles são lobos cruéis. A ação de Satanás é cruel sobre o rebanho de Cristo, e ele não poupa e não perdoa o rebanho de Cristo. Então, que nós possamos estar atentos sobre essa situação. Se Satanás entra no meio de nós, nós também precisamos crer na palavra que diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, se Satanás entrar no meio do rebanho de Cristo, que 2 ou mais estejam reunidos no nome de Jesus, porque é promessa de Deus que o Senhor estaria no meio de nós. Amém? Deste mal que padece a religião, não há ninguém animado do zelo da glória divina que não investigue as causas e as razões, sucedendo que, como cada qual as encontra diferentes, proponha diferentes meios, segundo a sua opinião pessoal, para defender e restaurar o reinado de Cristo na terra. Então aqui São Pio X diz algo muito interessante que você precisa entender qual deve ser a nossa posição. Diante deste mal que padece a nossa religião, ou seja, da ação do velho inimigo, que nós já mencionamos acima, nós precisamos ser animados da glória, do zelo da glória divina. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que o Espírito Santo nos anime com o zelo da glória de Deus. Que nós possamos, como São Pio X diz, investigar as causas e as razões pelas quais Satanás, o velho inimigo, está agindo dentro da nossa igreja, na nossa religião, e que nós possamos propor meios eficientes para defender e restaurar o reinado de Cristo na terra.
Nós somos chamados por Deus hoje, através da carta encíclica de São Pio X, Acerbo Unimis, de procurar meios diferentes para defender, para restaurar o reinado de Cristo na Terra. É isso que eu e você hoje somos chamados a fazer. Essa carta, ela é atualíssima. Precisamos divulgar, compartilhar o conteúdo dessa carta de São Pio X. Eu e você estamos sendo chamados a defender e restaurar o reinado de Deus na Terra. É por isso que eu tomei a iniciativa de falar dessa carta, porque é preciso defender, é preciso restaurar o reinado de Cristo na Terra. A atual depressão e debilidade das almas de que resultam os maiores males provém principalmente da ignorância das causas das coisas divinas. Olha a visão de São Pio X. Hoje, através dessa carta, ele nos diz que depressão e debilidade das almas que resultam os maiores males provém da ignorância das coisas divinas. São Pio X nos diz que as almas estão depressivas, debilitadas. Você concorda com isso? Que nos dias atuais as almas estão debilitadas e estão depressivas? Depressão significa estado de desencorajamento, perda de interesse, que sobrevém após perda, fracassos, estresse físico e psíquico, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento e da solidão em que se encontra. As almas estão depressivas, elas estão desencorajadas, elas perderam o interesse que sobreveio após perda, fracasso e estresse físico ou psíquico. Por causa do estresse físico e psíquico, por causa dos fracassos, por causa das perdas, as almas entraram em estado de desencorajamento e falta de interesse. Olha que interessantíssimo. Dentro do rebanho de Cristo existem almas depressivas, desencorajadas, desinteressadas, porque estavam em estado de perda, fracasso, estresse físico e psíquico. Estavam assim como São Pio X diz, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento e da solidão em que se encontra. As almas estão depressivas porque elas estão se sentindo sozinhas, porque elas estão em estado de sofrimento. Por isso nós precisamos verdadeiramente ir ao encontro das almas depressivas e também das almas debilitadas. O que é uma alma debilitada? É uma alma frágil, é uma alma que tem ausência da plenitude de condição potencial, uma alma fraca no físico, uma alma com falta de vigor, uma alma enferma, uma alma abatida. Por isso é tremendo nessa carta, quando São Pio X diz que a atual depressão e debilidade das almas se resultam os maiores males. Porque uma alma está desencorajada, desinteressada, porque ela sofreu muitas perdas, porque ela se sente fracassada, estressada fisicamente e psicologicamente, porque ela se sente sozinha, porque ela sofre dentro da igreja, porque ela está frágil, porque ela tem ausência da plenitude, da graça, do poder de Deus, porque ela tem ausência de potencial, porque ela tem fraqueza física, porque ela tem falta de vigor, porque ela está enferma na alma, porque ela tem abatimento, porque ela está abatida. Dessa alma se resulta na igreja grandes males, e isso vem da ignorância das coisas divinas. Como que nós não vamos falar de doutrina?
Como que nós não vamos falar do Evangelho, da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, do magistério da igreja, da Sagrada Tradição? Como que nós vamos nos permitir deixar de ser cura para uma alma depressiva e debilitada, se tudo isso ocorre com ela porque ela tem ignorância das coisas divinas? E o que é ignorância? Ignorância é o estado de quem não tem conhecimento, de quem não tem cultura. Meu querido, se uma alma não tem conhecimento, é porque eu e você deixamos de levar esse conhecimento e instruir uma alma debilitada, uma alma depressiva. É uma das obras de misericórdia que Santa Faustina diz. Você fazer uma obra de misericórdia não é você dar só sopa, não é você levar só comida, não é você só dar roupa, não. Por isso, Chamas Abrasadoras tem o carisma de formação da consciência. A nossa obra de misericórdia é levar o conhecimento para as almas ignorantes, para as almas depressivas, para as almas debilitadas. Você está entendendo agora por que você vê a gente dando formação o tempo inteiro, incansavelmente? Você consegue entender agora por que você precisa nos ajudar? Para que nós possamos comprar materiais para chegar mais longe, para que nós possamos consertar a nossa impressora que quebrou, para que nós possamos levar o conhecimento para essas almas. E isso custa, isso leva tempo, isso leva vida, isso custa vida, isso custa tempo, isso custa dinheiro. Por isso, olha que maravilha isso daqui. Uma alma ignorante é uma alma que não tem conhecimento. E São Pio X diz que as almas estão depressivas, desencorajadas, desinteressadas. Elas estão sofrendo perdas, fracassos, estresse e enfermidades físicas e psíquicas. Elas estão se sentindo sozinhas, elas estão sofrendo, elas estão frágeis, elas estão com a ausência da plenitude de condição, elas estão sem potencial, elas estão com a fraqueza física e espiritual, elas estão com falta de vigor, falta de saúde, elas estão abatidas, porque elas ignoram as coisas divinas, ou seja, porque elas não têm conhecimento, porque elas não têm estudo, experiência, prática, porque ela não está a par da existência ou da ocorrência de algo. Precisamos instruir as almas. Pastorear significa doutrinar. Por isso temos o carisma da formação da consciência. E estamos a serviço das almas depressivas, das almas debilitadas. Estamos a serviço das almas ignorantes. E ignorante significa, vou repetir, estado de quem não tem conhecimento, de quem não tem cultura, de quem tem falta de estudo, experiência, prática, de quem não está a par da existência ou ocorrência de alguma coisa. O nosso rebanho não está a par do que está acontecendo dentro da igreja. O nosso rebanho não está a par, não ouve, como a palavra de Deus diz. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles estão sem fé porque ninguém prega, porque ninguém anuncia, porque ninguém fala. Por isso, essa carta é maravilhosa. E Oséias capítulo 4, versículo de 1 a 3 vai dizer assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há na terra verdade, benignidade e conhecimento de Deus. O conhecimento de amado, ele revela a verdade de Deus, a benignidade de Deus. O Senhor diz que ele tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há na terra verdade, benignidade e não há conhecimento. E por que não há na terra verdade, benignidade e conhecimento? Porque eu e você estamos omissos. Por isso, enquanto nós não estamos depressivos, debilitados, e enquanto nós também não estamos sofrendo da ignorância, que nós possamos, como a palavra de Deus diz, Oséias 4, de 1 a 3, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. O Senhor está gritando do alto dos céus: filhos, vocês são meus filhos. Ouvi a minha palavra que está na tradição, ouvi a minha palavra que está no magistério, ouvi a minha palavra que está na Sagrada Escritura, no tripé da Santa Igreja Católica. E por isso a palavra ainda diz:
Só prevalecem o perjurar, matar, furtar, adulterar, homicídio sobre homicídios. Ou seja, Deus está dizendo, entre vocês só prevalece o pecado, e não o conhecimento, a verdade, a benignidade de Deus. Isso é vergonhoso para nós, quando nós temos o tesouro da Igreja Católica. Na Igreja Católica existe o tesouro imensurável. Cada palavra dessa entra no meu coração como uma espada, porque isso me corta a alma de tanta graça que Deus tem para nós, de tanta bênção que Deus revelou para nós, de tantas maravilhas que Deus revelou para nós, todas as promessas que Deus tem para mim, que está contida na Sagrada, para mim, para você, que está contida na Sagrada Escritura, no magistério, na tradição, e você é um ignorante, você não tem conhecimento dessas coisas divinas. Por isso o Senhor ainda diz, por isso a terra vai se lamentar, qualquer que morar nela vai se desfalecer, com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados, porque até os peixes, as aves do céu, os animais do campo, têm fome e sede da palavra de Deus. Santo Antônio pregava para os peixes. Às vezes dá umas loucuras em mim aqui, eu vou lá perto da minha cachorrinha que se chama Mel, e eu começo a dizer para ela, glorifica o Senhor, todas as criaturas, toda a criação, louva o Senhor, e ela começa a abanar o rabo, e começa a correr de um lado para o outro, corre atrás do rabo, e eu dou risada, eu falo assim, ela está louvando ao Senhor, porque a palavra diz, até os animais do campo, até as aves do céu, até os peixes do mar, se não ouvirem a palavra de Deus, serão tirados. Porque Deus é a vida, foi Deus que deu a vida deles. Por isso, meu querido, nós não podemos deixar de entender Oséias 4:1-3, ouvir a palavra do Senhor. Você é chamado hoje a fazer com que as pessoas ouçam a palavra de Deus, que está contida no tripé que a Igreja Católica nos ensina, magistério da Igreja, sagrada tradição, sagrada Escritura. Não deixe de ser um anunciador, para que você também não entre em depressão e debilidade de alma, em ignorância de alma, ignorância das coisas divinas. Quantas pessoas por aí hoje que se dizem pregadores, missionários, que são ignorantes das coisas divinas, falam de tudo, menos de magistério, Sagrada Escritura e tradição. Por isso, meu querido, o Senhor hoje vem pedir a você que você não se permita que o velho inimigo, aquele que age perfidamente e com astúcia, aquele que falta a fé jurada, que é desleador, que é traidor, que é enganador, aquele que faz traquinagem, travessura, que sabe agir de maneira a enganar para si mesmo só vantagens, aquele que é esperto, matreiro, hábil para fazer maldades, faça com que você entre em depressão, ou seja, em estado de desencorajamento, perda de interesse, em estado de perdas, fracassos, estresse físico ou psíquico, em estado de sofrimento, de solidão, que você se torne você fique com debilidade, ou seja, com fragilidade, com ausência de plenitude, de potencial, com fraqueza física, falta de vigor, saúde, abatimento. Não permita isso. O Espírito Santo de Deus não permita que você entre em estado de ignorância, ou seja, que você não tenha conhecimento, cultura, falta de estudo, falta de experiência, falta de prática, que você não entre em estado de quem não está a par da existência ou da ocorrência das coisas, dos mistérios da igreja, das coisas divinas. Vamos pedir hoje ao Espírito Santo que venha nos levantar como guerreiros, para que possamos lutar contra o velho inimigo. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas é contra os principados e potestades e espíritos do mal espalhados nos ares. Atos
Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 29. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão, que não perdoarão o rebanho de Cristo. Oséias 4, 1, 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Que nós possamos hoje nós vamos ficar com a introdução da carta encíclica Acer Bonimiss de São Pio X, para que você possa ouvir essa mensagem várias vezes e compartilhar com todos aqueles que você sabe que precisam verdadeiramente, como diz São Pio X, defender, restaurar o reinado de Cristo na terra, que precisam ser animados do zelo da glória divina. E mais uma vez eu quero dizer a você, não permita que o velho inimigo deixe a sua alma depressiva, debilitada, mas peça ao Espírito Santo que você e eu, sejamos animados do zelo da glória divina, que possamos defender e restaurar o reinado de Deus na terra. Amém. Assim seja. E agora vamos rezar 3 Ave-Marias para que a bem-aventurada Virgem Santíssima venha em nosso auxílio e venha nos conceder todas as graças que precisamos para bem viver a introdução desta carta Acer Bonimiss. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Assim seja. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Amém. Assim seja. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, quero agradecer a sua responsabilidade, a sua paciência, o seu tempo que você está para ver esta live, para ver esta formação. Então, lembrando você que os nossos contatos estão aí na bio do Instagram, do Facebook, do YouTube. Você pode nos conhecer melhor. O nosso carisma é formação da consciência. A nossa obra é uma obra de misericórdia, onde nós levamos o conhecimento para aqueles que são ignorantes, como diz São Pio X, e ignorantes significa aqueles que não têm conhecimento, que não têm cultura, que têm falta de estudo, falta de experiência, falta de prática, aqueles que não estão a par daquilo que está ocorrendo, da existência das coisas divinas. Então, nossa carisma, formação da consciência, e lembrando você que você também pode nos ajudar. O QR Code está aí na nossa tela, está aí no YouTube aparecendo para você a todo momento, onde você pode nos ajudar para que nós possamos também continuar com essa obra. Lembrando
que nós estamos aí fazendo uma campanha para que nós possamos consertar a nossa impressora que quebrou, e trabalhando com a formação da consciência. Sem impressora é quase que impossível. O valor total do preço que ficou para arrumar ficou em R$120. Então, queria pedir que, se você puder nos ajudar, que você estender a minha mão para você, a mão das chamas abrasadoras para você, para que você possa nos ajudar com qualquer valor. Esse QR Code aí, nós não colocamos um valor, não estipulamos valor, porque sabemos que qualquer ajuda, ela é bem-vinda. A obra de Deus carece de cuidados financeiros, porque nós somos consagrados à obra de Deus, mas a obra de Deus, ela também depende das finanças, e o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, e Ele usa de pessoas como você para que possa chegar a sua providência até nós, e usa de nós através do carisma que Ele nos conferiu, formação da consciência, para levar esse conhecimento até você, para que você cresça em sabedoria, estatura, graça, para que você, através das formações, seja curado na alma. Olha hoje o que você aprendeu: uma alma depressiva, uma alma debilitada, depressão, debilidade, são doenças da alma. Então olha que interessante, você também hoje, com a graça de Deus, o Senhor entrou aí onde você está para curar a sua depressão, para curar a sua debilidade. Você vai entender o que é esse estado de depressão, o que é esse estado de debilidade. Então a doutrina, ela não é só um conhecimento abstrato, não, ela é cura para a alma. A doutrina cura, por isso que você possa ter um amor grande por esse carisma, formação da consciência. Então, quero agradecer você imensamente. Quero também pedir para você que você compartilhe essa live, né? Essa live precisa chegar em inúmeras pessoas. Quantas pessoas hoje precisam ser curadas da depressão, da debilidade? E através dessas palavras, o Espírito Santo está entrando com esse conhecimento para curar a depressão, para curar a debilidade da alma. Então, olha que graça, que maravilha. Você pode ajudar pessoas a serem curadas compartilhando esta live. Então, que Deus abençoe você. Muito obrigada. Que um beijo no seu coração. Que Deus possa permitir que você hoje seja curado através dessa formação e que você seja um missionário junto conosco. Assim, vou repetir o que São Pio X diz: que nós possamos defender, restaurar o reinado de Deus na terra, e que possamos ser animados do zelo da glória de Deus. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima. Mas que forte.